Olá, minha cambada querida. Dando prosseguimento ao nosso estudo de eletrostática, falaremos agora de um cara chamado de potencial elétrico. Quem é o potencial elétrico? Nós vimos na nossa última aula que todo corpo eletrizado ele cria ao seu redor uma região de influência que permite que esse corpo troque forças de campo elétrico com outros corpos eletrizados. Essa região de influência ela é chamada de campo elétrico. E qual é a função do potencial elétrico? O potencial elétrico ele vai medir exatamente a capacidade que o corpo tem de interagir através de forças elétricas com outro corpo, com outros corpos, atraindo-os ou repelindo, né? O potencial elétrico ele vai ser a capacidade que um corpo energizado tem de realizar trabalho, ou seja, atrair ou repelir outras cargas elétricas com relação a um campo elétrico. Para determinar o potencial elétrico em um ponto P qualquer, se eu conhecer qual é a energia adquirida por uma carga colocada nesse ponto e o valor dessa carga, o potencial elétrico ele será dado pela razão entre a energia potencial elétrica adquirida pelo sistema e a carga elétrica colocada nesse ponto P. Bem, mas o mesmo potencial elétrico ele pode ser determinado através da carga elétrica que gera o campo elétrico. Então, desta maneira, é possível calcular o potencial elétrico através da relação K, Q sobre D, onde K é a minha constante eletrostática, Q é a carga geradora do campo elétrico e D é a distância do ponto onde eu quero analisar o potencial elétrico até o centro da carga. Não podemos esquecer que no Sistema Internacional de Unidades de Medida, a unidade de potencial elétrico é o volt, representado pela letra V maiúscula. Agora, como determinarmos o potencial elétrico em um ponto qualquer devido à ação de várias cargas sobre esse ponto? Na figura que temos um ponto P e 4 cargas Q1, Q2, Q3 e Q4, interagindo com esse ponto. Como determinaremos o potencial elétrico gerado neste ponto P? Bem, como nós vimos no slide anterior, potencial elétrico em um ponto P, ele depende da constante elétrica, da carga e da distância entre a carga e o ponto. Então, para determinarmos o potencial elétrico no ponto P, nós calcularemos separadamente o potencial elétrico gerado por cada uma das 4 cargas. Então, desta forma, o potencial total, ou seja, o potencial no ponto P, vai ser a soma dos potenciais gerado por cada uma dessas cargas envolvidas nesse sistema. Então, como tenho 4 cargas, o potencial no ponto P ele vai ser devido à ação do potencial gerado pela carga 1, mais o potencial gerado pela carga 2, mais o potencial gerado pela carga 3, mais o potencial gerado pela carga 4. Quem é V1? É K vezes Q1 dividido pela distância 1, mais V2, que é K vezes Q2 dividido pela distância 2, mais V3, que vai ser K vezes Q3 dividido pela distância 3, mais K vezes Q4 dividido pela distância 4. E eu vou somar quantas cargas estiverem compondo esse sistema. Então, o potencial nesse ponto vai ser a soma algébrica dos potenciais gerados por cada uma das cargas. E uma coisa importante, se a gente reparar aqui, o nosso potencial elétrico ele não está em módulo. Então, isso significa que o sinal da carga é importante, porque eu posso ter um potencial positivo ou um potencial negativo, ok?
E o que são superfícies equipotenciais? Como o próprio nome diz, equipotenciais significa de mesmo potencial elétrico. Bem, e como é que nós vamos identificar superfícies equipotenciais? Então, nós falamos agora há pouco que todo corpo eletrizado ele cria ao seu redor uma região de influência denominada campo elétrico. E dentro desse campo elétrico, ele a carga elétrica interage com outros corpos eletrizados com maior ou menor intensidade, tudo dependendo da distância que os separam. Então, o potencial elétrico gerado por uma carga, ele é inversamente proporcional à distância desse ponto em relação à carga elétrica. E o que significa isto? Que quanto maior a distância, menor vai ser o potencial elétrico, ou seja, menor será a capacidade dessa carga de interagir com outros corpos eletrizados. Então, como o potencial elétrico depende da distância, uma superfície equipotencial, ela se resume em pontos que apresentam o mesmo potencial, ou seja, pontos equidistantes da carga elétrica, ou seja, pontos que apresentam a mesma distância em relação à carga elétrica. Então, pontos que estão ao redor da carga a uma mesma distância apresentarão o mesmo potencial elétrico. Então, esses pontos são equipotenciais. E à medida em que esses pontos vão se afastando da carga elétrica, o potencial elétrico ele vai sendo diminuído. Então, a gente pode observar aqui na nossa figura que eu tenho os pontos B e C tangentes à mesma circunferência. Então, isso significa que eles estão a uma mesma distância da carga Q. Então, com base nisto, eu posso afirmar que o potencial no ponto B é o mesmo que o potencial no ponto C. E o mesmo vale para os pontos E e F, que encontram-se a uma mesma distância da carga Q. Por consequência, eles terão também o mesmo potencial. Potencial no ponto E igual ao potencial no ponto F. Agora, comparando os pontos A, B, D e E, o ponto A é o ponto mais próximo em relação à carga elétrica, e depois vem B, depois vem D e depois vem E. Então, analisando os pontos e analisando também o potencial elétrico nesses pontos, é correto afirmar que o potencial de A, por estar mais perto, a uma menor distância, ele apresentará um maior potencial que o ponto B, que apresentará um maior potencial do que o ponto D, que apresentará um maior potencial do que o ponto E. Ok? Potencial e distância são inversamente proporcionais. Quanto maior a distância, menor o potencial elétrico. Quanto menor a distância, maior o potencial elétrico. Dado uma carga Q, positiva ou negativa, não importa, e dois pontos sobre uma mesma horizontal, A e B, eu queria saber como é que eu faço para determinar a diferença de potencial entre esses dois pontos. Diferença de potencial, nós sabemos que é um menos o outro. Então, se eu quero saber qual é a diferença de potencial entre os pontos A e B, basta que eu pegue o potencial do ponto A e subtraia do potencial do ponto B. Porém, como é que eu vou determinar os potenciais nesses dois pontos? É simples, né? Eu analiso cada ponto isoladamente para determinar o potencial. Nós vimos que o potencial elétrico é a razão entre o produto da constante K vezes a carga dividido pela distância entre o ponto e a carga elétrica. Então, desta maneira, para que eu determine o potencial do ponto A, basta que eu pegue a constante eletrostática, multiplique pela carga e divida pela distância do ponto A até a carga, fazendo a mesma coisa com o ponto B.
potencial do ponto B ele vai ser igual a constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância do ponto B até a carga. Não posso esquecer que a distância no sistema internacional ela deve estar em metros e a carga elétrica em coulomb, ok? Para a gente encerrar esse nosso tópico de hoje, falaremos de maneira bem cuticute, bem tranquilinha, bem pré-ridiculosinha, de um cara chamado de energia potencial elétrica. Quando eu tenho uma carga Qzão geradora de um campo elétrico e coloco no interior desse campo elétrico uma carga de prova Qzinho, o que pode acontecer? Essas duas cargas elas irão interagir eletricamente, podendo se atrair ou se repelir. Mas para que haja a repulsão ou a atração entre as cargas, é necessário que o sistema esteja dotado de energia. E quem é essa energia? É a nossa famosa e querida, amada energia potencial elétrica, o nosso EP. Então, a nossa energia potencial, ela vai depender de alguns fatores. De que vai depender essa energia potencial? Então, a minha energia potencial, ela depende da constante eletrostática, depende do produto das cargas e depende inversamente da distância, ou seja, a minha energia potencial é K vezes Qzão vezes Qzinho dividido pela distância. Reparem uma coisa, que as minhas cargas aqui, elas não estão em módulo. Isso significa que o sinal da carga vai ser importante para o meu resultado, porque eu poderei ter uma energia positiva ou uma energia negativa. E o que vai me indicar o sinal dessa energia? A energia positiva significa que para que eu tivesse aquela configuração, o sistema tem que ganhar energia. E se eu tenho uma energia com valor negativo, significa que para essa configuração, o sistema deve perder energia. Bem, mas se eu conhecer o potencial elétrico do ponto onde a carga de prova foi colocada, é possível calcular a mesma energia potencial utilizando a carga de prova e o potencial daquele ponto. Então, eu posso calcular a energia potencial utilizando carga de prova vezes o potencial do ponto P. Ao lado, nós temos as unidades dos caras aí no sistema internacional, onde eu tenho que a energia ela deve ser medida em Joule, as cargas em Coulomb, a minha constante eletrostática 9 vezes 10 a nona, newtons vezes metro quadrado por coulomb quadrado, e a distância sempre em metros. Então, atentem, distância sempre em metros. Valeu, minha cambada aqui. Quando nós temos um corpo eletricamente carregado, ou seja, com excessos de cargas positivas ou negativas, esse excesso de carga ele não se distribui no interior do corpo, e sim na sua superfície. Então, toda vez que nós temos um corpo eletrizado, o excesso de carga ele irá se distribuir na superfície desse corpo. Então, aqui nós temos um exemplo de um corpo eletrizado positivamente, o excesso de carga positiva distribuído na superfície do corpo, assim como um corpo eletrizado negativamente, onde o excesso de carga está distribuído na superfície do corpo. Então, este excesso de carga ele não irá se distribuir no interior desse corpo, independentemente da sua forma. Então, quando nós temos um corpo pontiagudo, o que vai acontecer é que na extremidade pontiaguda desse corpo, nós teremos uma concentração de carga maior. Isso fará com que a densidade superficial de carga elétrica seja maior neste ponto, nessa região. E, por consequência disso, como eu não tenho a distribuição
do excesso de carga no interior dos corpos eletrizados, o que vai acontecer é que o campo elétrico dentro da carga ele vai ser sempre nulo, ou seja, o campo elétrico no interior da carga ele será sempre zero. Faraday percebeu que as cargas ela se distribuía pela superfície dos corpos e não em seu interior. E para comprovar isto, ele construiu uma gaiola, a qual foi chamada de gaiola de Faraday. O que consistia essa gaiola? Era uma espécie de jaula metálica e sobre essa jaula foi dada uma descarga elétrica e Faraday ficou no interior dessa jaula sem contato com as partes metálicas dessa jaula. E o que aconteceu? Quando essa jaula metálica recebeu uma descarga elétrica, nada aconteceu com Faraday que estava em seu interior. E esse experimento que ele fez foi exatamente para comprovar que a carga elétrica ela não se distribui no interior da jaula, e sim ela iria se distribuir sobre a superfície dessa jaula. Então ele estaria imune à descarga elétrica, pois estava no seu interior, onde a carga não é distribuída. O princípio da gaiola de Faraday também é aplicado aos carros e aviões. Quando um avião ele é atingido por uma descarga elétrica, o avião ele passa a ficar eletrizado. E o que acontece com os passageiros dentro desse avião? Nada. Por quê? Exatamente o que Faraday comprovou, que quando esse avião ele fica eletrizado, o excesso de carga que ele adquiriu, ele vai ser distribuído na superfície do avião e não em seu interior. Então fazendo com que o interior do avião ele seja seguro na hora do que o avião é eletrizado através de um raio. Então, as cargas são distribuídas na superfície do avião e nenhuma carga passa para o interior do avião, ficando assim os passageiros seguros quanto a esse processo de eletrização. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem o nosso canal e assinem as notificações. Um beijo e fiquem na paz. Um beijo desse crioulo. Saudade de vocês aí. Bye, bye.